aqueles traumas, né, que ele falou lá atrás, e chega já na fase adulta e falou, olha, não estou bem, preciso buscar essa ajuda, e tem o trauma recente. E aí são maneiras diferentes do profissional fazer o trabalho. Então, no caso, você faz um trabalho, olha, faz uma semana, um mês, passou por uma violência, um estupro. Também pode já estar buscando esse trabalho para poder já trabalhar esse trauma. Sim, na verdade, se sabe que nas primeiras de 5 a 6 semanas pós o trauma, se a pessoa passar por um atendimento de terapia de trauma de reprocessamento cerebral, tem chance desse trauma não se tornar um trauma de estresse pós-traumático, tá? Então, por exemplo, estamos no meio de uma pandemia, as pessoas têm perdido pessoas queridas, tá? Pessoas estão desesperadas, com medo de ser contaminada. Agora, aparentemente, está mais tranquilo, mas não está. É que nós somos seres adaptáveis, então a gente faz de conta que está tudo bem. Porque senão, se a gente for pensar em cada detalhe, a gente enlouquece. Que é a mesma coisa do episódio de um trauma sexual. Por que a pessoa apaga? Porque se ela lembrar, ela vai enlouquecer. Então, a dissociação é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, em situações de um abuso sexual, de um estupro na vida adulta, e situações de trauma sexual da infância, o que difere é o tempo do processo, tá? Por quê? Se uma pessoa sofreu um abuso sexual, é um trauma único. Então, ele é configurado como trauma simples. É diferente de uma criança que passou por um abuso sexual dos 6 aos 12. Foram várias cenas recorrentes. Foram várias vezes que ele não foi protegido. Foram várias vezes que ele falava assim, por que nenhum adulto está vendo o que está acontecendo comigo? Então, o trauma, ele se torna complexo, a gente amplia ele. Porque afeta várias áreas da vida. Um adulto, quando ele passa por um trauma, mas na infância, ele teve uma infância segura, esse adulto sabe que ele não fez nada de errado. Agora, essa criança que foi abusada dos 4 aos 8, tá? Ela acha que ela fez algo errado. Aí, quando ela é um adulto e é traída, quando ela é adulta e está numa relação tóxica, numa relação abusiva, ela acha que ela merece aquilo só. Porque ela viveu isso, entende? Então, fica registrado no sistema reptiliano, no cérebro reptiliano. E a gente vai repetindo as histórias. Dessas relações abusivas ali, tem perguntas também das relações tóxicas, né? Geralmente, essas relações abusivas, relações tóxicas, ela também entra dentro desse sistema onde a pessoa fica com essa memória genética e vai reproduzindo isso. Como que é isso? Você explica? Também, porque assim, o que acontece? Nós registramos tudo. Hoje se sabe, pensando sempre na ideia de terapia de trauma, tá? Se sabe que toda a memória fica registrada no corpo. Então, assim, desde a nossa gestação. Então, se numa situação de vida, tá? Na minha gestação eu passei por situações adversas, que não foi amorosa, tá? Eu vou para a vida me colocando na relação complementar, buscando aquilo que é tóxico. Por quê? Porque no meu modelo familiar eu vivi isso. Então eu reconheço como amor. Por isso que algumas vezes, por exemplo, às vezes eu escuto isso no consultório, uma pessoa começa a namorar alguém, aí esse alguém vai para a família dela, é uma família totalmente disfuncional, o cara fica assustado, ela fala, ai, mas você tá assustado por quê? A mãe jogou um prato na cabeça do irmão, entende? E o cara fala assim, gente, como assim? Não, tá tudo certo, aqui em casa sempre foi assim. Então, essa pessoa, ela vai estranhar se ela tiver um homem que trata ela bem. Na verdade, ela não vai suportar, porque a referência dela de amor é alguém destemperado. Então, você vai repetindo isso, né? Então, se você está numa relação tóxica, numa relação abusiva, se pergunte, por que você está nisso? O que te atrai nessa pessoa, né? Às vezes as pessoas falam assim, é porque eu amo ele. Aí eu sempre pergunto, você ama o que nele? A pessoa não sabe falar.
pessoa não sabe falar, não tem nada que aquela pessoa mereça ser amada. Né? Então, essa pessoa não está amando a E a gente mesma. vê que sempre a pessoa, ela busca outras pessoas, mas com o mesmo padrão da pessoa anterior. Ela fica num vício mesmo, né? Ela Se você... namora uma pessoa que é agressiva, na hora que começa a namorar o outro é agressivo. E aí, né, se você olhar, vai lá e olha para o papai e para a mamãe. Como é que era o modelo do relacionamento do papai e da mamãe? Se era agressivo ou se era saudável, afetivo e coerente. É que as pessoas que viveram relações afetivas e coerentes geralmente não vêm para o consultório. Porque essas pessoas elas conseguem se autorregular. Elas têm diversidades na vida, situações difíceis, mas elas mesmas logo conseguem, beleza, bola para frente. Né? Então, acaba não chegando no consultório essa pessoa. Então, se alguém ouvir, né, a live também fica gravada, estou ouvindo a live e de repente eu falo, opa, peraí, eu mantenho sempre buscando o mesmo padrão de relacionamento, o mesmo perfil, e eu percebo que não é o que eu quero, né? Não é esse tipo de relação que eu quero. Sempre me decepciono, me frustro. Pode ter certeza que precisa trabalhar algo que tenha ali guardadinho, porque senão vai acabar repetindo sempre a mesma, né, essa mesma história. Mesmo prometendo racionalmente que não repetiria, tá? Eu acho que é essa a riqueza do funcionamento do ser humano. A gente promete, a gente tem consciência que a gente não vai fazer. Só que aqui age de outra forma. Né? Por exemplo, existem pessoas extremamente agressivas nas relações afetivas. Né? E fala-se tanto, né, de proteção à mulher, e tem muita mulher agressiva, tem muita mulher que agride o homem. Entende? E a mídia fala o tempo todo desse homem agredindo essa mulher. A gente tem que tentar contemporizar isso, né?